Meu filho não fala ainda. Nós já passamos por tudo isso, mas ele ainda não fala. Será que é autismo? É a primeira dúvida que vem no coração, não é? Eu estou aqui com a Carita, fonoaudióloga. Nós voltamos aqui para a gente terminar aquela nossa primeira conversa sobre a fala e o desenvolvimento da fala. E vamos aqui tirar essas dúvidas do seu coração. Porque não é, o TEA não é o primeiro. Porque TEA, transtorno do espectro autista, não é o principal diagnóstico em relação ao atraso de fala. Então, sou Rebeca Iuri, pediatra. Estamos aqui nessa roda de conversa de mãe para mães para esclarecer vocês aí do outro lado sobre muitas dessas coisas que acontecem durante o desenvolvimento das crianças. E estou aqui de novo com a Carita Cristina, fonoaudióloga, especialista em linguagem. E vamos aqui trocar mais essa figurinha, né, Carita? Muito bom. É prazer estar aqui novamente. Doutora Rebeca, obrigada pelo convite. Sou Carita Cristina, fonoaudióloga, especialista em linguagem. E sou mãe da Alice e do Heitor também. E vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto que rende tanto, né? Rende muito. E me conta, Carita, se não é TEA, o transtorno do espectro autista, no atraso da fala, quais são os principais diagnósticos outros envolvidos, né, com esse atraso na fala? Então, hoje, né, atualmente, a gente teve uma atualização muito importante aí em relação aos diagnósticos clínicos dentro da fonoaudiologia. Uhum. E o que a gente observa? Na realidade, a gente não tem só o TEA, né? Uhum. Esse é o principal. Quando os pais chegam, será que meu filho é autista? Eles fazem muito essa pergunta. Uhum. Mas nem todo atraso de fala é autismo. Sim. Né? Uhum. Da mesma forma que nem todo autista tem atraso de fala. Sim. Uhum. Então, a gente tem hoje, né, os principais diagnósticos aí que acometem a fala, a comunicação. O transtorno do espectro autista, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é o TDL, que inclusive a incidência é 3 vezes maior do que o do autismo. Olha só. E os transtornos dos sons da fala. Que são ali onde a gente percebe as disartrias infantis, apraxia de fala, transtornos motores. É a parte da articulação. Da articulação, né? Essa parte da articulação mesmo, da movimentação ali dos órgãos fonoarticulatórios, né? Que aí quando a criança fala muito errado. Entendi. E como que a gente pode, assim, então, diferenciar? Tem algo que os pais precisam ficar em alerta, né? Alguns sinais de alerta para algum desses mais especificamente? Bom, alguns sinais de alerta importantes para algum transtorno, né, ou TEA, ou TDL, ou transtornos dos sons da fala, né, quando a criança tem pouca entonação da fala, quando a prosódia vocal da fala da criança não tem aquela variação, a gente percebe que no período de aquisição da linguagem, o bebê faz muito uso da fala jargonofásica, que é o bebês, né? É aquela... E o que a gente percebe na fala jargonofásica? Ela tem uma variação e uma variação da melodia. É como se a criança estivesse conversando, mas ninguém está entendendo nada. É uma fase normal pela qual a criança vai passar. Só que a gente percebe o quê? A variação da melodia. Geralmente, né, esse é um sinalzinho que a gente precisa estar atento. Quando não tem essa variação ou quando tem essa ausência dessa fala jargonofásica. E também a dificuldade na imitação. Então, crianças que não imitam sons, que não imitam gestos, né? Você pisca para ela não pisca de volta. Você pega no nariz, ela não consegue fazer esse movimento. Também o uso excessivo de gestos para tentar se comunicar. Até os 2 aninhos de idade. Aquela criança que faz muito uso de gestos, mas não está conseguindo articular, né, ou falar, a gente também já fica um pouquinho antenado. Ausência do interesse em se comunicar ou em interagir com as crianças ou com os adultos do meio. Então, essa dificuldade de socialização também é um sinal que a gente precisa estar atento. Ecolalia persistente. O que é a ecolalia? É quando eu repito alguma fala, né? Ou é um desenho que eu ouvi, que eu fico lá repetindo, ou a fala do outro, alguém me pergunta alguma coisa e em vez de responder, eu repito o que o outro me perguntou. Então, por exemplo, bom dia, tudo bem? Aí eu repito, bom dia, tudo bem? Isso é uma forma de ecolalia também. E a regressão na fala, né? Aquela criança que estava se desenvolvendo e de repente ela para de falar.
e não volta a falar, né? Esses também são sinais ali que a gente precisa se atentar em relação aos principais diagnósticos hoje que acometem a linguagem e a comunicação. Entendi. E geralmente vai ter uma idade que esses pais vão perceber esses movimentos e quando o mais rápido possível ele deve procurar, né, uma primeira avaliação. Porque isso a gente também vê no consultório, mas às vezes demora a próxima consulta e às vezes é um sentimento que o pai e a mãe já estão nutrindo ali e na consulta tem tanta coisa para falar e às vezes passa batido essa parte que ele queria me contar. Então, me fala quando eles devem procurar, né, o mais rápido possível, né? Sim. Na identificação de qualquer um destes sinais, identificou, já procurar uma avaliação, né, fonoaudiológica. É muito importante os pais, assim, terem esse conhecimento, esse acesso à informação, porque, igual você falou, às vezes a consulta ali com o pediatra é de 3 em 3 meses, por exemplo, né? E acaba que o pediatra tem essa visão muito geral do desenvolvimento. Às vezes está numa semana que o menino está doente, o pai não vai lembrar de falar sobre isso, né? E aí, às vezes, ele não vai conseguir falar para o pediatra não vai conseguir, né, identificar, e aí acaba, às vezes, atrasando essa ida. Então, percebeu, né, de 1 aos 2, do primeiro ao segundo ano, percebeu qualquer um destes sinais, é importante já procurar uma avaliação fonoaudiológica. E dentro do nosso processo de avaliação, é importante salientar que muitos casos também a gente acaba encaminhando para o otorrino primeiramente, né? Ali a criança vai na primeira consulta, a gente já faz a anamnese, inicia a avaliação, já encaminha para o otorrino. Faz as avaliações, né? Auditivas. O primeiro exame, né? A criança está com atraso de fala, né? O que a gente faz? Exame audiológico, para identificar se não tem ali alguma otite, se não está com uma perda auditiva, e é importante. Muito importante, desbloquear esse primeiro canal, né, para depois instruir no restante. E me conta, assim, algumas diferenças mais específicas, porque o TEA é principalmente, né, que a gente... o cerne não é a fala, né? O cerne é a interação social. Então, me conta um pouquinho desses detalhes de cada um desses grandes grupos, né, de diagnósticos, para que os pais também possam ficar um pouco mais tranquilos, eu não sei, mas ficarem mais assim, conhecerem melhor, né? Para não se assustarem tanto com as coisas, né? Sim. Então, o TEA... ele é um transtorno do espectro autista, né? Antigamente ele estava dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, porque ele afeta o desenvolvimento global. Em alguns casos a gente percebe um atraso ali motor, às vezes a gente pode perceber uma dificuldade em interagir com o outro. É aquela criança que às vezes a pessoa chama, ela não olha, ela não corresponde quando chamada. A ausência do contato visual, uma fixação ou um interesse muito grande em determinado objeto, hiperfoco em alguma coisa, dificuldade com mudanças de rotina. Então, as crianças com autismo, elas costumam ter uma rigidez cognitiva muito grande, o que acaba afetando a capacidade delas de lidarem com mudanças. Então, é aquela criança que, às vezes, você está fazendo um caminho, você tem que fazer sempre aquele mesmo caminho. Eu lembro que eu atendi uma criança uma vez que a mãe sempre tinha que parar no semáforo. E quando ela não parava naquele semáforo da esquina de casa, o filho soltava do cinto e puxava o freio de mão. Mas, gente... De tanta rigidez cognitiva. Então, assim, claro, é um caso assim, mais extremo, mas só para exemplificar, né? O que seria essa rigidez cognitiva. E essa dificuldade na reciprocidade social. O que é reciprocidade social? Eu interajo com você, você interage comigo. É uma troca, né? É uma troca. A criança com autismo, você interage com ela, é a mesma coisa de você não estar interagindo, porque para ela ali, ela não está percebendo o ambiente, né? Essa ausência do filtro social também. E também comportamentos restritos e estereotipados. Então... Por exemplo, o que a gente percebe muito é o flapping de mãos, né? Um movimento muito próximo dos olhos, né? Isso. O pular, andar na ponta dos pés, né? Eu falo isso aqui com muita cautela, né? Porque, primeiramente, o diagnóstico de TEA não é da fono, né? É do médico, né? Do neuropediatra, né? Tem alguns pediatras também que já têm seguido nessa linha de fechar diagnóstico de TEA, mas são alguns sinais de alerta, né? E alguns comportamentos que a gente consegue identificar e diferenciar do TDL. Por que eu acho importante também
trazer isso. Porque entre TEA e TDL, pensando em linguagem, não tem diferença. Ambos têm um transtorno de linguagem. Entendi. Vai acontecer nos dois, né? Exato. De repertório e tudo mais. A grande diferença é que no TDL, a criança ela tem interesse em socializar. Ela tem interesse em comunicar. Entendi. Né? No TDL, a gente observa, sim, que a criança tem uma variação da entonação da voz, ela tem uma prosódia vocal legal. Mas você sabia que TDL também tem ecolalia? Tem. TDL também tem ecolalia, só que é diferente da ecolalia do autista, porque a ecolalia do autista, ele fica ali repetindo várias vezes, né? Aquele mesmo som, ou frase, ou música. O TDL, às vezes, ele faz uso da ecolalia para se comunicar. Então, por exemplo, assim, aquela criança que você pergunta, bom dia, tudo bem? Ele não tem ainda repertório verbal para te responder. Então, ele repete a sua pergunta, bom dia, tudo bem? E aí você percebe que você vai guiando a comunicação com ele e ele vai repetindo o que você está falando, mas não é que ele está ali num processo de estereotipia vocal, né? Mas ele está repetindo porque ele quer comunicar. Ele até olha para você, ele olha, se expressa. Ele olha, ele faz ali a gente percebe que ele está interessado, mas ele não tem repertório verbal para isso. No TDL, o que a gente costuma identificar em termos de linguagem? Dificuldade em compreensão. Não são todas as crianças que têm dificuldade na compreensão, não, né? Cada TDL é único. Né? Da mesma forma que como todo autista é único, toda criança com TDL é única. Mas a gente pode perceber dificuldade de compreensão. Tem aquela criança que você fala assim, pega a bola, a criança ela para e fica olhando assim. O que é a bola, né? O que é a bola? O que é pega? O que eu tenho que fazer? É aquela criança que às vezes você precisa ficar repetidamente ali, dar um apoio gestual ao comando que você está dando para ela. Ela tem dificuldade em formular frases. Geralmente o TDL a gente demora mais para perceber. O TEA a gente consegue identificar antes. Tem mais sinais, é mais florido, né? Exato. Assim. E o TDL a gente dificilmente fecha antes dos 4 anos de idade, né? Por conta dos marcos do desenvolvimento da linguagem que vão surgindo e a gente vai percebendo esse atraso consistente e aí a gente consegue identificar. Então é a dificuldade de compreensão, dificuldade de contar histórias, de narrar fatos, dificuldade em flexões verbais, flexões de gênero. Então é aquela criança de 4 anos que ainda fala assim, eu fui cinema, ou eu pipoca comeu. Ela inverte a estrutura ali da frase, ela coloca palavras em lugares que não deveriam estar. Entendi. No TDL também a gente pode ter trocas consistentes na fala, né? E no TDL, inclusive, a gente tem percebido que essas crianças, elas têm uma questão atencional importante. É um ponto que eu queria tratar com você, porque tendo em vista que ela quer se expressar, ela quer ter esse relacionamento, mas ela não consegue colocar para fora, né? Em forma de palavras, organizar o pensamento. Então, geralmente, com 4 anos, ela já não conseguiu falar, não conseguiu pedir o que ela queria, não conseguiu colocar os sentimentos dela para fora. É aquela criança que, às vezes, ela vai chegar desordeira, né? Com um comportamento mais agressivo, às vezes já assim, cansada, né, gente? Quem não fica cansado de tentar se expressar e não conseguir, ninguém entender o que ela está falando, né? Então, é interessante, porque às vezes até se mistura não só com TEA, mas até com TDAH, né? De sigla, né, gente? Mas assim inclusive, assim, eu já tive crianças que o pai, né, falou, porque eu levei, né, no outro profissional tal, e ele falou que meu filho tem TDAH, né? E TDAH a gente não fecha, assim, eu não fecho diagnóstico, né, gente, porque eu não sou médica, mas pelo que eu sei, não se fecha diagnóstico de TDAH antes dos 7 anos, né? E aí, assim, a gente levanta a bandeirinha, não, mas espera aí. Porque no TDL a gente observa uma disfunção executiva, que é o quê? Função executiva é tudo que regula o nosso comportamento. Então, eles costumam ter uma dificuldade na regulação do próprio comportamento. O TDL pode ter também alterações sensoriais, assim como no TEA tem. Né? E também uma outra questão do TDL que a gente observa é a dificuldade no acesso lexical. O que é o acesso lexical? É quando eu preciso usar uma palavra e eu não consigo achar. Então, é como se eu estivesse conversando com você, eu quero pegar aquele negócio que chuta, a criança não consegue achar a palavra. Entendi. E aí, a bola, você dá a pista, a bola. Então, a gente faz ali, a gente percebe um baixo vocabulário, dificuldade em compreender, dificuldade na formulação das frases, contar histórias, flexões. Assim, o principal sinal é essa parte que a gente chama, né? Eu
não queria usar termos técnicos demais aqui, mas a gente chama de parte semântica sintática da linguagem. Principalmente isso, né, que a gente observa no TDL, que no autista também pode ter. Né? Acaba que o autista nível 1, ele é muito parecido com o TDL. Sim. A grande diferença seria o quê? A questão dos comportamentos restritos, estereotipados, a rigidez cognitiva, que são comportamentos presentes no TEA, que geralmente no TDL a gente não observa. Entendi. E assim, por já ser um pouco mais tardio, né, o fechamento desse diagnóstico de TDL e tudo mais, acaba que o TEA a gente consegue notar antes, né? O prejuízo social acaba que afeta muito essa criança e essa família, né, como um todo, porque é uma criança que ele não vai se adequar bem com outras crianças, não vai conseguir fluir numa brincadeira tão bem quanto as outras, então às vezes ele fica mais lá de cantinho, né? Sim. Então, queria ver com você essa parte psicossocial mesmo, né? Porque não é só a fono, não é só o pediatra, ele vai precisar de uma rede, né? De apoio, de uma equipe multidisciplinar. Não só como o TEA também precisa, mas... Sim, e aí no TDL, inclusive... o que a gente observa? Por que o TDL às vezes se passa por autista, né? Acaba sendo, né, diagnosticado em alguns casos erroneamente como autista. Porque ele tem essa questão social, mas não é porque ele não quer interagir. Ele entra num processo de isolamento social, ou que ele mesmo se coloca, ou que os outros o colocam. Né? É igual, por exemplo, na escola. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre era carta branca nos jogos, porque eu não sabia jogar nada. Então, assim, a criança ela acaba sendo isolada, né? Então, as crianças não vão querer interagir, acabam não querendo, não conseguindo. Não é nem porque não quer, é porque não consegue. Né? Você pergunta uma coisa, a criança não entende, ela não consegue te responder, as crianças acabam entrando nesse ciclo de não conseguir interagir com ela. Então, ela vai entrando nesse ciclo de isolamento, o que acaba afetando, sim, essa parte social da interação. E acaba trazendo prejuízos psicoemocionais também. Então, em alguns casos, a gente precisa do psicólogo ali, a gente precisa, às vezes, do terapeuta ocupacional, né, para trabalhar essas questões sensoriais quando estão presentes, né, essa parte também das funções executivas. A gente acaba precisando de uma equipe, do neuropediatra também. Então, é uma equipe multidisciplinar. Mas o principal ali é aquilo que a gente vem falando, né? Perceber um atraso, procura a fono, né? A gente acaba, às vezes, sendo assim, o primeiro profissional que tem contato tanto com a criança autista, quanto com a criança com TDL, né? E aí, durante a avaliação, a gente consegue perceber ali alguns outros sinais, né? Como o TDL, geralmente, o diagnóstico é tardio, a intervenção precoce faz muita diferença. Que, de toda forma, já estava ali estimulando, né? Sim, essa conexão do cérebro com a boca, né? Gente, é uma parte do desenho Divertidamente que é muito interessante, que é isso, né? Ela guarda lá nas caixinhas do cérebro. E aí, na hora que ela precisa, acessa aquelas caixinhas e põe de volta, né, no jogo. Que é tão importante que no TDL fica desorganizado, né? Fica desorganizado. Eu costumo falar para os pais, é como se fosse um grande guarda-roupa. Só que tá tudo misturado. Na hora que você abre o guarda-roupa, tá aquela bagunça, tá tudo ali. Então, a gente precisa organizar as gavetas, organizar as caixinhas. Então, o tratamento em si desses transtornos vai ser muito parecido, né? As abordagens. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do tratamento, tempo de tratamento, né? Prognóstico, que a gente até conversou na outra vez, que tempo é melhoria de prognóstico, né? Exato. Quanto antes diagnosticar, quanto antes a gente vai ter melhoras, né? Sim. Então, no TEA, geralmente o tratamento é multidisciplinar mesmo. Então, envolve a equipe médica, envolve o psicólogo. Geralmente, né, na maior parte dos casos, acaba sendo um psicólogo comportamental, terapeuta ocupacional para questões sensoriais, a fono para trabalhar a comunicação. Então, independente da abordagem ali, é importante que seja uma fono que vai estimular a linguagem. Certo. Também, na época, quando chega ali o período de alfabetização, ela acaba precisando de um psicopedagogo para ajudar nessa parte ali de alfabetização. No TEA, acaba entrando, muitas vezes, o AT, que é o acompanhante terapêutico, musicoterapeuta. As crianças com TEA se beneficiam muito da musicoterapia. Então, é um tratamento que a gente percebe uma equipe mesmo. Né? No mundo ideal, né? Gente, seria ótimo se todas as crianças conseguissem ter acesso a toda essa equipe, né?
Mas a gente sabe que, na realidade, infelizmente, isso nem sempre acontece. E no TDL, o principal profissional envolvido ali é a fono, né? Inclusive para fins diagnósticos, né? A avaliação diagnóstica é a fono quem faz. E no TDL, quando a gente percebe ali que tem, a gente costuma encaminhar para um médico neuropediatra para poder ele perceber essas outras questões de desenvolvimento ali, né? Sensorial, psicoemocional. E aí pode ser necessário o acompanhamento com terapeuta ocupacional, com o psicólogo. No período de alfabetização é importante ter o psicopedagogo, né? Porque crianças com TDL costumam ter dificuldades no processo de alfabetização. Então é importante também a presença do psicopedagogo. Muito bom. E geralmente o tempo de intervenção, né, é muito longo, é algo que assim, vai ser a vida inteira, vai ter que ter algum acompanhamento. Como vai ser isso? Então, acaba que o TEA e o TDL são 2 quadros clínicos que a gente lida com transtornos, não são simples atrasos, né? Porque o que é o atraso? Olha, eu preciso chegar ali naquele local, mas eu vou me atrasar. Eu vou chegar, né? Com um tempinho de atraso, mas eu vou chegar. Já o transtorno, ele é um pontinho de interrogação, né? A gente trabalha acreditando no potencial da criança, né? Mas a gente não sabe quando ela vai chegar. Entendi. Né? Então, o tempo de tratamento é indeterminado. E é muito individualizado também, muito individualizado. Por exemplo, até a nível de suporte 1, geralmente, agora com o CID-11 está mudando as classificações, né? Eu estou estudando o CID-11 para poder, novamente, para poder entender, mas, por exemplo, no TEA, a gente tem que perceber, assim, se a criança tem uma deficiência intelectual associada, o prognóstico dela vai ser diferente da criança com TEA que não tem uma deficiência intelectual, né? Isso é um ponto-chave. Mas o tempo de tratamento vai depender de cada criança. Mas, assim, eu sempre falo para os pais, olha, é no mínimo aí 1-2 anos. Mínimo. Então, é importante a gente ter uma perspectiva, né? Porque, às vezes, os pais ficam meio perdidos. Às vezes, também tem muito tempo de tratamento. Às vezes, as crianças se cansam nesse processo, né? Porque a escola, são muitas terapias juntas, né? Então, a gente precisa ter isso em mente para a gente chegar lá juntos, né? E até tem alguns casos, principalmente de TEA, que a gente acaba dando um tempo da terapia, né? Então, a criança fez ali aquela estimulação, ela conseguiu adquirir algumas habilidades. A gente dá um tempo para a criança poder, né, ser criança. Então, existem sim, alguns casos que a gente dá uma alta assistida ali para a criança e depois ela retorna, né? Entendi. Porque nesses quadros, principalmente o TEA, tem criança que fica até a adolescência, né, em terapia. Depende muito do nível, do grau, da idade que começou a intervenção. Eu já vi crianças com TEA com 5 anos receberam alta, 5 anos de idade, né, que começaram cedo, intervenção precoce e foram alfabetizadas, estão aí seguindo com a vida, tranquilamente, né? Então, depende muito também da idade que iniciou a intervenção. No TDL também, a gente, geralmente, o tempo mínimo, né, assim, de 1 ano e meio a 2 anos de terapia. 2 anos, certo. E alguma coisa que os pais possam fazer mesmo. A gente falou lá no primeiro momento, né, sobre o desenvolvimento normal, o que os pais podem intervir. O que os pais podem intervir mesmo falando em transtorno, né? Porque, assim, o ambiente ainda assim influencia, né, Carta? Então, o que a gente pode deixar para os pais, para as mães que às vezes estão aí passando por esse vale, né, do diagnóstico mesmo, e o que eles podem influenciar e trabalhar em casa, né, com essas crianças? Sim, então, é muito importante o papel dos pais, porque o papel do terapeuta, ele vai até o portão da clínica. Sim, terminou ali a sessão, né? A gente já não consegue mais ter esse alcance extraclínica. Então, é muito importante que os pais sigam as orientações que são passadas, né? Aquelas orientações todas que a gente falou no episódio passado, né? De evitar o uso excessivo de telas, sentar para brincar, leitura, né? Sair para passear, né? Para que a criança consiga ter momentos de interação também com outras crianças, porque tá em terapia, mas a vida continua, ela precisa, né, continuar tendo esses momentos de interação com outras crianças, colocar na escola, isso é um ponto muito importante.
Eu percebo, assim, nessas crianças que têm um atraso de fala, os pais ficam um pouco com medo de colocar na escola, porque eles falam assim, nossa, mas ele ainda não fala. Não vai me contar o que aconteceu. Não vai me contar o que aconteceu. Mas a inserção em ambiente escolar é muito positiva, porque lá a criança ela vai ter vivências e atividades dirigidas, direcionadas e vivência com outras crianças. Lá na escola ela vai aprender sobre limites, sobre regras, rotina, né? Um outro ponto importante também é não exigir do filho além do que ele consegue, mas também não exigir aquém do que ele consegue. Ah, porque tem um transtorno, então não pode pressionar tanto, né? A gente vê muito isso, né? Porque a criança às vezes tem um transtorno ali, nossa, tadinho dele, né? Deixa ele brincar ali até escurecer. Então, às vezes o pai quer levar a criança embora pro parquinho e o menino, né, se joga lá no chão e o pai fica, eu vou deixar mais um pouquinho, acaba cedendo. A gente não cede na hora da birra, assim, a gente não cede no momento do choro. Se a gente vê que não vai dar conta de aguentar, já cede no começo, né? Mas não deixa a birra chegar lá naquele pico. Por que eu tô falando isso? Porque a gente percebe nessas crianças que têm algum transtorno da comunicação, pela dificuldade de se comunicar, os pais atendem ainda ao choro. Então, elas ainda continuam usando o choro para se comunicar. A primeira fala delas, né? A primeira fala, o instinto lá, primitivo, né? Então, é importante. Ó, a criança, você quer estar num parquinho com a criança. Você quer ir embora, tá dando a hora, então já avisa, filho. Programa. Já programa, né? Eu dou muita dica, tem um aplicativo no celular, que é um cronômetro online, que tem a areinha caindo. Então, eu falo para os pais, ó, coloca a areinha para cair, faltando 10 minutos. Aí você mostra, ó, quando a areinha cair, a gente vai embora. Quando der 5 minutos, de novo. Acabou o tempo, põe a musiquinha para tocar. Ó, a musiquinha tocou. Acabou, hora de ir embora. E aí, é importante não ceder a regra que a gente impôs ali no momento, porque a criança ela vai chorar e aí você pode verbalizar para ela, filho, eu entendo que você quer ficar mais um pouco, eu entendo que você está chateado, mas agora a gente precisa ir embora, né? Então verbalizar e colocar ali para ela em palavras, né? Você tá triste, eu sei que você tá chateado, mas a gente precisa ir embora. Ir embora, canta a música do tchau, 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 parquinho, tchau, tchau. Amanhã estamos de volta. Amanhã estamos de volta. E é isso, com a consistência e repetição, a criança ela vai entender. E a tendência é que esses comportamentos aí deem lugar a um comportamento mais funcional. E até mesmo a expressão, né, verbal. A expressão verbal. Que é o que a gente, inclusive, que é o que a gente, exato. Né? Porque, senão fica só no ciclo do choro mesmo e da birra, né? Olha que importante a gente manejar tudo, né? Não é só a fala. Não é só a fala. Exatamente. E aí eu queria só fazer um adendo, né, em relação aos transtornos dos sons da fala. Sim. Né, que é um diagnóstico que tem chegado bastante para a gente no consultório de fonoaudiologia também. Que é o quê? É quando a criança ela tem dificuldade na articulação dos sons. É aquela criança que fala muito errado, né? E até que idade a gente pode aceitar que a criança fale errado? As trocas, As trocas na fala. O máximo, 5 anos e meio. Falar errado. Não estou falando assim, ó, criança não... A gente não vai esperar a criança falar com 5 anos e meio. Com 5 anos e meio, a criança ela já tem que ter a dicção perfeita como a de um adulto. Não trocar o P pelo B, né? Essas trocas. Já tem os encontros consonantais. L. Exatamente. Já não tem a fala do cebolinha mais, né? Já consegue falar os encontros consonantais. Então, blá, brá. Então, com 5 anos e meio, ela já consegue. Só que um sinal de alerta. Se com 3 anos a fala da criança é compreendida apenas pela família, ou às vezes nem pela família, já deve buscar uma intervenção, uma avaliação profissional com o fonoaudiólogo. Muito bem. Porque com 3 anos, a gente já espera que a criança vai falar errado ainda, mas a gente já espera que a maioria dos sons da fala já estejam presentes e que pessoas que não convivem com a criança já consigam entendê-la. Então, ali com 2 anos e meio, a maioria a gente chama de processos fonológicos, a maioria dos processos fonológicos, dos erros de fala, tendem a desaparecer. Então, se com 3 anos a criança ainda fala muito errado, que as pessoas não entendem, já é importante procurar uma avaliação profissional. Ótimo. E dessa parte das dificuldades dos sons, né? Tem alguma coisa mais envolvida aí? Penso assim, porque a gente tem visto cada dia mais, né? Anquiloglossia, que é a língua presa,
Mamadeira por muito tempo, a chupeta por muito tempo, né? O hábito de chupar o dedo, essas coisas também estão relacionadas a esse processo de troca de sons ou não? É uma coisa que é isolada? Como é que é? Então, depende. É muito ruim essa resposta. Pode influenciar na outra. Por exemplo, o uso do bico e mamadeira por tempo prolongado, ele causa uma desorganização nas estruturas orofaciais. Então, ele vai causar ali, às vezes, uma hipotonia dos lábios, da musculatura da língua. Então, a criança pode ter ali alguma dificuldade na articulação. Ela pode... o uso prolongado de bico e mamadeira também causa uma alteração na arcada dentária. Então, é aquela criança que vai ter os dentes mais entreabertos, vai, às vezes, ter uma protrusão de língua, a linguinha para fora. E aí ela pode ter dificuldade na articulação de alguns sons. A língua presa. O que acontece? Nos primeiros meses de vida do bebê, a língua presa pode afetar a amamentação, né? Toda língua presa precisa de intervenção cirúrgica? Não. A gente precisa avaliar a função. Se a função está ocorrendo bem, deixa o bebê com a linguinha dele em paz. Mas chegou na idade de falar, a criança está demorando a falar, é por causa da língua presa? Língua presa não causa atraso de fala, mas ela pode afetar a articulação de alguns sons, né? Entendi. Principalmente os sons que a gente precisa de ponta de língua. Então, pensa comigo, os sons que a gente precisa de ponta de língua. T, D, L, o R, o R vibrante. E aí é importante levar para uma avaliação. Entendi. Olha, bem importante isso, porque é uma dúvida bem importante, que acontece muito. Às vezes vai para avaliação odontológica, fala, não, mas não está... Olha aqui, a língua está presa, por isso que não está falando, mas não é isso, não, né? O não falar não está ligado à língua presa. Não. Muito bom a gente falar isso, né? Então, e essa parte da dicção, aí sim, poderia ter alguma coisa relacionada, poderia ter alguma relação. E aí é preciso levar para uma avaliação, né, com o fonoaudiólogo, para poder avaliar a função, né? Porque a gente não se atenta apenas à estrutura, né? A membranazinha que está lá segurando o movimento da língua, mas a função. Entendi. Tá ótimo. E em relação a esses transtornos, né, dos sons, então, eles podem existir sem ter nada disso, sem ter mamadeira, sem chupeta, sem ter língua presa, né? Eles podem existir isoladamente. Isoladamente, exatamente. Dentro dos transtornos dos sons, a gente tem várias classificações, né? O transtorno dos sons é um grande guarda-chuva, então a gente tem várias subclassificações debaixo dele, né? E não necessariamente está relacionado à alteração de a utilização de algum hábito deletério, né? Sucção digital também, né? Que é o chupar dele. Lembrei agora aqui. Que além da chupeta e da mamadeira também pode acabar trazendo alguma alteração. Mas os transtornos dos sons não necessariamente estão relacionados a isso. Podem estar, mas podem não estar também. Entendi. Então, por exemplo, a gente tem a apraxia de fala, né? O atraso motor de fala. O atraso motor ele é mais comum que a apraxia, né? Eles estão debaixo desse grande guarda-chuva dos transtornos dos sons. Então, o atraso motor de fala ele é mais comum do que a apraxia de fala. É aquela criança que tem muita dificuldade na articulação, né? Ela não consegue se fazer entendido, tem trocas ali que já não deveriam mais estar presentes, as trocas são inconsistentes. Por exemplo, eu peço para a criança falar pato, cada vez ela vai me falar essa palavra de um jeito diferente. Então eu vou falar, fala pato, ela vai falar pato, tato, bato, sapo. Então isso é uma característica que a gente percebe, por exemplo, na apraxia de fala. Trocas de vogais, alteração na prosódia da fala, são sinais que a gente observa. Então, eu acho que a gente fez um apanhado em geral, né, dos principais diagnósticos, quando a gente vê que realmente tem um atraso de fala instalado e que é algo mais do que só o atraso, né? Então, queria que você deixasse assim, uma mensagem para os pais, né, para acalentar um pouco o coração, porque a gente fica em frente a esses diagnósticos, é o que a gente vem falando, né? Eu venho falando com a minha colega físio, parece que é um tanto de coisa caindo na cabeça dos pais e assim, nossa, e o meu menino só tem problemas? Não, mas é porque hoje parece que a gente tem mais acesso à informação, né, Carita? Antigamente tinha tanta criança que tinha dificuldade e passou batido, teve tem tanto sofrimento no desenvolvimento geral e hoje a gente vê que tem o que fazer, tem abordagens, né, e que quanto antes a gente
colocar essa criança no caminho, mais ela vai se desenvolver, né? Menos sofrimento vai ter pelo caminho. Então, queria que você deixasse sua mensagem aqui, esses pais. Então, o que eu tenho para falar para vocês, pais? Acalmem o seu coração e façam aquilo que é preciso e possível dentro da sua realidade, né? A gente falou aqui tanta coisa, né? E às vezes os pais se sentem muito perdidos. É importante você acalmar o seu coração, né? Se tiver que chorar, chore. Eu sei que o impacto de um diagnóstico não é fácil, mas às vezes esse choque de realidade ele é importante para nos fazer agir. Então, buscar uma avaliação profissional é importante. Até porque, por mais que não seja, talvez, algo que vai durar por toda a vida, uma dificuldade que vai durar por toda a vida, né? A criança consiga, ali, durante a primeira infância, ainda recuperar esses atrasos, a gente precisa agir de alguma forma, né? Então, aquietem seu coração e, assim, o diagnóstico não vai mudar quem o seu filho é. Sim. O diagnóstico não vai mudar o que o seu filho significa para você. Ele talvez vai te direcionar e te abrir os olhos de para onde olhar, que intervenção buscar, quais as expectativas que você tem em relação a esse processo, porque às vezes é necessário a gente fazer esse ajuste de expectativa, né? Mas o diagnóstico, ele não é a nossa finalidade. Né? Ele é a direção. Sim. Ele nos mostra, né, o caminho que nós devemos seguir. Muito bom, Carta. Então, eu queria que você deixasse aqui suas mídias sociais para que os pais possam te encontrar também. Às vezes, ter alguma dúvida mais específica, vocês podem falar com ela. Podem escrever aqui também nos comentários, que a gente vai responder a todos eles, tá? E me fala, então. Então, minhas mídias sociais é Carita com K, Carita Fono. Estou atendendo aqui em Goiânia, né, na clínica Plenitar. Minha vizinha de consultório. Vizinha de sala da doutora Rebeca. E é isso. Qualquer dúvida, podem mandar uma mensagem, né, que na medida do possível a gente vai respondendo. Tá, joia. Muito obrigada pelo convite, doutora Rebeca. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada por aceitar esse bate-papo e com certeza a Carta vai voltar mais vezes, gente, porque tem muita coisa pra gente perguntar, né? E se você tem alguma sugestão de tema, inclusive nessa parte de fonoaudiologia, coloca aqui nos comentários, me cobra que a gente vai sentar junto com a Carta de novo e conversar, tá bom? Até a próxima.